Uma das operações que é desenvolvida nos processos de refino secundário é a agitação do aço contido na panela. Essa agitação é importante porque ela promove uma maior homogeneidade térmica e química do aço. A forma mais comum de se fazer essa agitação é através da injeção de gases, que pode ser feita através de um plug poroso posicionado no fundo da panela, ou então através de uma lança que é inserida no interior do aço líquido pela parte superior da panela. Uma das formas de quantificar a intensidade da agitação promovida através da injeção de gases é através do parâmetro potência de agitação, que pode ser avaliado através da equação apresentada aqui. Nesta equação, nós temos que o epsilon representa o poder de agitação em 1 watt por tonelada de aço, V a vazão de gás em normal metro cúbico por minuto, T a temperatura do aço em Kelvin, H a profundidade de injeção em metro, P0 a pressão atmosférica em atmosferas e M a massa de aço contido na panela especificada em toneladas. Nós vemos que tanto a temperatura do aço tem um efeito positivo sobre a intensidade de agitação. Quando a temperatura aumenta, essa intensidade se eleva. A pressão atmosférica também, quando ela é reduzida, por exemplo, colocando a panela em vácuo, quando essa pressão é reduzida, há uma maior expansão das bolhas de gás injetado e isso promove uma maior agitação. Da mesma forma, elevando a vazão de gás, essa agitação também se torna mais intensa. É importante salientar que, em termos da vazão de gás, é importante considerar que uma vazão extremamente elevada, ela pode e normalmente leva à abertura de um olho de escória, o que favorece a incorporação de elementos contidos no ar ao aço líquido e, portanto, tem um efeito deletério sobre a qualidade do aço e, por isso, deve ser um parâmetro bem controlado. Um outro parâmetro que é utilizado para a quantificação da intensidade de agitação, que é muito utilizado na indústria, é o tempo de mistura. Esse tempo é normalmente definido como sendo o valor que é necessário para se alcançar um 95% de homogeneidade, tanto térmica quanto química. Uma das expressões encontradas na literatura para expressar esse tempo de mistura, aqui representado por tal, expresso em segundos, fica expresso em função do poder de agitação epsilon definido no slide anterior, diâmetro da panela e a profundidade de injeção. Se observa que um aumento no poder de agitação vai promover uma redução no tempo de mistura, da mesma forma que uma elevação na profundidade de injeção também vai fazer com que o tempo de mistura seja reduzido, efeito que é o oposto ao diâmetro da panela. O maior diâmetro da panela vai fazer com que o tempo de mistura se eleve. Este parâmetro é importante porque vai especificar quanto tempo é necessário para se desenvolver um tratamento quando o objetivo é o de homogeneização térmica e química do aço. A figura apresentada aqui ilustra a variação do tempo de mistura, que está plotado na ordenada, em função da vazão de gás em normal metro cúbico por minuto, para diferentes capacidades da panela, 100, 200 e 300 toneladas, correspondentes a diâmetros de 2,6, 3,3 e 3,8 metros, respectivamente. Aqui, neste caso, foi considerado tanto o diâmetro quanto a profundidade de injeção quando são equivalentes. O que se observa aqui é que, à medida que a vazão de gás vai aumentando, há uma tendência de redução do tempo de mistura. É interessante salientar que esse efeito ele não é um efeito linear, ou seja, os aumentos iniciais de vazão provocam reduções mais significativas no tempo de mistura, e quando se alcança valores de vazões mais elevados, esse efeito passa a ser menos intenso. Outro aspecto importante é mostrar que, como já era de se esperar, panelas com maiores capacidades vão apresentar tempos de mistura mais elevados, considerando a mesma vazão de gás sendo injetada. Além de promover uma maior homogeneidade térmica e química do aço, a agitação tem efeitos importantes sobre a cinética de reações,
particularmente das reações que ocorrem na interface entre metal e escória. Dois exemplos dessas reações são a desfosforação e a dessulfuração. Neste caso, uma maior agitação promove uma renovação mais intensa da interface e acelera o desenvolvimento dessas reações. A agitação tem um efeito significativo também sobre a flotação de inclusões não metálicas. A quantificação desse efeito pode ser feita através desta equação que é apresentada aqui, onde C índice T representa a concentração total de oxigênio após um tempo T de agitação, CI é a concentração total inicial de oxigênio. Logicamente, à medida que essa razão vai diminuindo, isso vai significar que está ocorrendo uma maior remoção de inclusões não metálicas presentes no aço. Esse parâmetro depende do exponencial de menos a intensidade de agitação, especificado em slides anteriores, do tempo, dividido pelo número 27. Lembrando da variação da função exponencial, como aqui temos um sinal negativo, tanto o aumento da intensidade de agitação quanto o maior tempo de agitação tem efeitos positivos sobre a redução na concentração total de oxigênio presente no aço e, logicamente, isso está usualmente relacionado com o número de inclusões presentes em seu interior. A seguir, faremos uma abordagem dos aspectos termodinâmicos e cinéticos que estão envolvidos nas diferentes reações que são promovidas nos processos de refino secundário. Iniciaremos esta abordagem pelas equações ou pelas reações de desgaseificação, que são associadas à remoção do nitrogênio, especificada através desta equação, e à remoção do hidrogênio, especificada através da reação do hidrogênio dissolvido no aço, indo para a forma gasosa. A reação para a redução do teor de nitrogênio do aço está apresentada aqui. Temos o nitrogênio dissolvido, passando para o nitrogênio na forma de gás, e é nessa forma que ele é eliminado, uma vez que as bolhas gasosas, quando o aço está líquido, elas têm uma tendência de ascensão, o que torna então viável a redução do teor de nitrogênio. O ΔG0 para essa reação está especificado aqui, com o estado padrão do nitrogênio dissolvido a 1% no ferro, e a partir dele nós podemos então, pela definição da constante de equilíbrio e de alguns algebrismos, obtemos uma equação que descreve a variação do teor de nitrogênio em equilíbrio em função da temperatura, da pressão parcial de nitrogênio na bolha ou do coeficiente de atividade henriano do nitrogênio. A partir dessa expressão, nós podemos determinar o efeito da temperatura. Constatamos aqui que trata-se de uma reação exotérmica, consequentemente, essa remoção do nitrogênio vai ser favorecida do ponto de vista termodinâmico em temperaturas mais baixas. Vemos também que a utilização de vácuo e injeção de gás inerte, que provoca uma redução na pressão parcial do nitrogênio, tem também um efeito favorável à remoção deste elemento, e também elementos que tenham coeficiente de interação positivos com o nitrogênio vão propiciar uma elevação no seu coeficiente de atividade e, elevando este coeficiente, vão conduzir à obtenção de teores de nitrogênio mais baixos. Este gráfico ilustra o efeito da utilização de vácuo e de injeção de gás inerte sobre o teor de nitrogênio, que está plotado aqui na ordenada, em função de volume de argônico injetado. Esses dados foram obtidos para uma panela contendo 180 toneladas de aço de capacidade. Então, temos aqui os teores de nitrogênio em ppm. Essas curvas aqui foram construídas para diferentes pressões parciais do nitrogênio. Constatamos que, à medida que essa pressão parcial vai sendo reduzida, há uma tendência de ocorrência de uma redução mais intensa do teor de nitrogênio. Observamos também que a injeção de argônio tem um efeito que provoca uma redução adicional no teor de nitrogênio. Então, o ideal é que se combine esses dois efeitos, injeção de argônio e redução da pressão, ou seja, um tratamento sob vácuo, que aí, neste caso, a eficiência da remoção do nitrogênio vai ser incrementada. Esta figura ilustra o efeito do teor de outros elementos que afetam o valor do coeficiente de atividade henriano do nitrogênio.
Aqui na ordenada nós temos a porcentagem de nitrogênio no aço e aqui a porcentagem desses elementos que estão atuando aqui, exercendo efeito sobre o seu coeficiente de atividade. Vemos que aqueles elementos que têm coeficiente de interação negativo, eles vão propiciar ou vão favorecer a obtenção de teores mais elevados de nitrogênio. E aqueles que têm coeficiente de interação positivo, especialmente carbono e silício, eles vão ter um efeito de redução do teor de nitrogênio através de uma elevação no coeficiente de atividade henriano deste elemento. Diversos trabalhos encontrados na literatura demonstram que a cinética da reação de remoção do nitrogênio é controlada pelo processo de transferência de massa no aço líquido, e a variação de teor de nitrogênio com o tempo pode ser expressa através desta equação, onde ppmn representa a concentração de nitrogênio em ppm em um dado instante de tempo t, em minuto, ppmn0 é a concentração inicial de nitrogênio em ppm, e Kn é uma constante cinética expressa em ppm de nitrogênio, minuto a menos 1. Essa equação, então, permite-se estimar o tempo necessário para que seja removida uma quantidade de nitrogênio, ou se alcance um teor de nitrogênio final, a partir do valor de nitrogênio inicial e também dessa constante cinética, que é afetada, dentre outros parâmetros, pela injeção de gás e, eventualmente, pela presença de alguns elementos no interior do aço líquido. Como mencionado anteriormente, a constante cinética Kn é afetada pelo nível de agitação. Uma maior agitação vai fazer com que o valor desta constante seja aumentado e que, consequentemente, o processo de redução do teor de nitrogênio seja acelerado. A figura apresentada aqui ilustra a variação do teor de nitrogênio expressa em ppm em função do volume de argônio injetado, que é utilizado para promover a agitação do aço, e esse volume especificado em normal metro cúbico. Neste gráfico são apresentadas 4 curvas, cada uma delas correspondente a um teor de enxofre expresso em ppm, teor de enxofre contido no aço líquido. É possível observar que teores de enxofre mais baixos fazem com que a remoção do nitrogênio seja acelerada. Esse efeito está diretamente associado à variação da constante cinética K-N em decorrência da variação do teor de enxofre. O enxofre é um elemento tensoativo que tende a se concentrar na interface do metal com a atmosfera e, consequentemente, limita o processo de transferência do nitrogênio. E, com isso, um maior teor de enxofre retarda este processo de remoção do nitrogênio. Aqui se observa também o efeito positivo: um maior volume de argônio injetado vai promover um maior nível de agitação e, consequentemente, promover uma redução mais intensa do teor de nitrogênio. A figura apresentada aqui ilustra de forma mais clara o efeito do teor de enxofre, expresso em porcentagem em massa, em função da constante cinética da reação de remoção do nitrogênio, aqui expresso em função de porcentagem de nitrogênio vezes minuto a menos 1. Aqui fica evidente que um maior teor de enxofre faz com que a constante cinética tenha o seu valor reduzido e isso, consequentemente, leva a uma velocidade de remoção do nitrogênio mais baixa. Analisando agora a questão do hidrogênio, nós temos duas reações de relevância no estudo deste tipo de tratamento. Uma delas é a de remoção do hidrogênio. Através dessa reação, o hidrogênio dissolvido meio de H2 gasoso. A outra reação é 2 hidrogênio mais oxigênio dando H2O. Normalmente essa reação ela é responsável pela incorporação de hidrogênio, especialmente quando temos atmosferas com conteúdo de vapor d'água mais elevado, onde existe a possibilidade dessa reação ocorrer no sentido inverso ao que está indicado aqui. A partir das análises das expressões de ΔG0 e das constantes de equilíbrio para essas reações, podemos identificar os efeitos das temperaturas e das condições atmosféricas, da pressão, do vácuo e de presença de outros elementos.
No caso da temperatura, observamos que ambas as reações são exotérmicas, o que significa que o processo de remoção do hidrogênio é favorecido em temperaturas mais baixas. Observamos também que, no caso de condições atmosféricas, uma situação onde a pressão parcial de H2O é mais baixa também vai favorecer a remoção do hidrogênio. Se temos, por exemplo, um período chuvoso, com a umidade do ar mais elevada e o ácido ficar exposto a essa atmosfera, existe uma boa tendência de ocorrer a reação no sentido inverso, provocando uma incorporação de hidrogênio e oxigênio ao aço, especialmente se o aço já foi desoxidado anteriormente. Isso ilustra a importância de se, depois que foi feito o processo de desoxidação do aço, evitar ao máximo o contato dele com a atmosfera, porque isso pode propiciar a incorporação de hidrogênio e também a incorporação do nitrogênio, que foi estudada anteriormente. Novamente, a presença de vácuo e injeção de gás inerte vai atuar favoravelmente. Pelo princípio de Le Chatelier, vemos que ambas as reações têm um maior número de mols de gás no produto, então a utilização de vácuo, a redução da pressão parcial desses gases utilizando um gás inerte tem um efeito favorável, e normalmente elementos que têm efeito ou coeficiente de interação positivo sobre o hidrogênio vão também propiciar uma redução no seu teor. Esta figura ilustra o efeito das condições atmosféricas sobre o hidrogênio. Temos na ordenada porcentagem de hidrogênio em função do teor de oxigênio, e aqui duas curvas para condições atmosféricas diferentes. Isso num dia de chuva, de verão, por exemplo, pressão parcial do H2O na atmosfera igual a 0,6 atmosferas, e num dia seco de inverno, com pressão parcial do H2O de 3 vezes 10 a menos 3 atmosferas. Constatamos aqui que, nesse caso, nos dias secos, tem uma tendência favorável de termos uma menor incorporação de hidrogênio e, consequentemente, facilitar a obtenção de teores de hidrogênio mais baixos no aço. Esta figura ilustra o efeito do vácuo e da injeção de gás inerte sobre o teor de hidrogênio no aço, que está plotado aqui na ordenada, em função do volume de argônio injetado em normal metro cúbico. Cada curva dessa corresponde a um nível de pressão, lembrando que 1000 milibar corresponde a uma atmosfera de pressão, aproximadamente. As diferentes curvas construídas para pressões decrescentes mostram que, para um mesmo volume de argônio injetado, quanto menor for a pressão, menor será o teor de hidrogênio. E da mesma forma, para uma dada pressão, quanto maior for o volume de argônio injetado, a tendência também é de alcançarmos teor de hidrogênio mais baixos. Essa figura é bastante importante porque existem muitas condições, muitos tipos de aço em que se tem especificações de teores de hidrogênio inferiores a 2 ppm. Isso mostra que tratamento sob vácuo e injeção de gás inerte é fundamental para se alcançar esses níveis, e ilustra também a relevância de se procurar ao máximo evitar o contato do aço com a atmosfera depois que ele sofre esse tipo de tratamento, uma vez que se despendeu trabalho, equipamento, tempo para alcançar esse teor de hidrogênio, e nessas condições qualquer contato do aço com o ar atmosférico pode facilitar tremendamente a incorporação de hidrogênio e também de nitrogênio. A cinética da reação de remoção do hidrogênio, expressa através de sua transferência de dissolvido no aço para a forma gasosa, é também controlada pela transferência de massa no aço líquido. Neste caso, os estudos experimentais têm indicado que a variação do teor de hidrogênio com o tempo pode ser expressa através desta equação, onde H índice T, ou porcentagem de H índice T, corresponde à concentração de hidrogênio após um tempo de tratamento T, porcentagem de hidrogênio I corresponde à concentração inicial de hidrogênio, ambas expressas em porcentagem em massa. K índice H seria a constante cinética expressa em minuto a menos 1, e o tempo nesta equação tem que ser utilizado em minuto. Desta forma, observamos que a variação do teor de nitrogênio ou de hidrogênio é mais significativa quanto maior for o valor da constante cinética K índice H. A figura que é apresentada aqui ilustra o efeito da agitação, especialmente através da injeção de gás, sobre a constante cinética.
Na ordenada, nós temos um parâmetro definido como a relação entre o teor inicial de hidrogênio menos o seu teor num dado tempo t, dividido pelo teor inicial multiplicado por 100. Nós poderíamos entender essa relação como sendo uma eficiência do processo de remoção de hidrogênio. E na abscissa nós temos o tempo. São apresentadas aqui 4 curvas. As curvas cheias correspondem ao teor de hidrogênio inicial de 7 ppm, as curvas tracejadas de 3 ppm, e os valores 1,8 e 0,9 correspondem às vazões de argônio expressas em normal metro cúbico por minuto. Aqui é possível observar que um aumento na vazão de gás tem um efeito positivo sobre a eficiência de remoção do hidrogênio e, da mesma forma, indica que quando os teores de hidrogênio iniciais são mais baixos, o processo de remoção deste elemento se torna mais lento. Mas o importante aqui é observar que a vazão de gás tem um efeito favorável em termos de elevação da constante cinética e de aceleração do processo de redução do teor de hidrogênio.